Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. Por que você decidiu vender o WhatsApp em um certo ponto? E depois, Pergunta por que você decidiu muito. comprar São de volta? perguntas. Cara, primeiro, todo negócio que eu tenho, que eu abro, eu vou vender. Só existem 3 possíveis destinos, né? Você abre uma empresa. Quais são os 3 possíveis destinos dessa empresa? Primeiro, ele quebra. Segundo possível destino do negócio, ele ser herdado pelo seu filho. E o terceiro destino possível é você vender o seu negócio. Ele ser tão bem sucedido, você vende ele. Flávio Augusto, seja bem-vindo ao podcast Os Sócios. Muito obrigado. Estou aqui tirando meu casaquinho aqui, que sempre tem ar-condicionado forte. Vou estar com vocês dois aqui. Já fazia tempo que eu queria estar aqui com vocês, então vai ser um prazer bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouco desse começo da sua vida, porque você frisa muito essa importância de ser um bom vendedor, tudo, e você começou a vender super novo, você criou a sua empresa também super novo. Tem como dar um geral nessa parte inicial? Por que você foi adotar esse caminho? Em 1987, que foi o último concurso que eu fiz, eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova difícil pra caramba. Uma prova que era equiparada, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME e do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Não bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente não pode mudar esse fato, não pode mudar essa realidade, por mais que isso possa ofender a qualquer pessoa. É muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior. E eu era um bom aluno na escola pública, então eu, como um adolescente de 13 anos de idade, na 8ª série, que era o meu caso, e que só tinha conhecido aquilo na minha vida, aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida, eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui para o Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade. E quando eu, beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso. Estava completamente equivocado. Não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque, cara, era muito acima. Era um referencial muito acima do que eu estava acostumado. Então, ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública, e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí me caiu a real. Qual era a real? Meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. E eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. Concordo. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante para a gente evoluir. Só que muitos, ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimizado dentro dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou de sei lá o quê, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. E aí, é por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso. Eu estava já vendendo relógio, né, uma época, pagar um dinheirinho, mas aí eu tive a ideia de fazer o seguinte: olha, acho que eu vou atender um anúncio de emprego. Eu estava olhando um jornal, estava na casa da Luciana olhando um jornal e vi que tinha emprego. Falei, cara, acho que eu vou ter uma experiência, só para ver como é que é. Aí fui numa entrevista de emprego e era num curso de inglês. Eu nem sabia que era um curso de inglês. Curiosamente, o meu boletim do primeiro bimestre no 3º ano era 10 em todas as matérias e 5 em uma única matéria. Inglês. Eu odiava inglês, cara. Tinha uma professora lá, meu pai do céu, não vou nem falar o nome da coitadinha, que ela era muito mais minha vítima do que eu dela, né? Mas eu odiava inglês. E, era uma escola de inglês. Um entrevistador me perguntou por que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte: na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência para ver como é que é, e depois eu saio e vou para a faculdade.
Você me contrataria? Não, né? Óbvio. Mas era pra ser vendedor, acho que ele podia ter uma equipe grande, né? Mas nem assim, cara. Muito ruim. Eu não contrataria um Não, cara que jamais. fala troço desse. Eu Pra preferia tapar o outro cara do lado dele, né? Se tem muita gente concorrendo pela vaga... Eu com acho. Não, mas era certeza. muita gente. Quando eu cheguei, tava dando a volta no quarteirão, Ô, meu louco. amigo, pra arrumar um emprego lá. E aí eu, por alguma razão, ela me selecionou, acho até que se enganou, mandou o cara do meu lado embora. E aí eu comecei nesse processo, conheci o processo de vendas, vi como é que era a venda, achei inteligentíssimo o processo de venda, não sabia que existia um processo. Era venda por telefone, por orelhão, era um negócio assim? Não, a gente tinha que entrar em contato com os clientes e marcar a visita no escritório dele ou na casa dele para fazer a apresentação. Com 22 anos, estava ganhando em média $7 mil por mês, ou seja, eu já com 22 anos estava ganhando mais do que um almirante ganhava. Isso em que ano? 90 aí? 94. Tava começando o Plano Real aqui no Brasil. Era na época da URV, era o pré-plano Real. Pré-Plano Real, antes Ali? de julho. Exatamente. E aí eu comecei a ganhar uma grana que já... Me casei aos 20 anos de idade, eu tinha 20, Luciana tinha 17, a gente se casou. Ou seja, comecei a minha vida, com 22 anos estava ganhando bem. Quando eu abro o WhatsApp, acho que é importante dizer, eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial para abrir um negócio. Tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Tá? Não sou a favor. Não é uma dica, né? Não Faça sou a isso. favor. Não é isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência o que eu estou falando. Mas é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar um negócio um ano depois. Mas em negócio tem uma coisa chamada timing. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental, porque as multinacionais que vieram para o Brasil, dólar 1 para 1, Sim. não é? As empresas internacionais que aportaram no Brasil por conta da quebra do monopólio de petróleo e de telecomunicações, principalmente, que várias empresas vieram no Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Aquele era o timing. E aí, ou eu esperava um ano, juntava uma grana, ou tomava um crédito. Tá? Número 2, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Não existia esse troço. Naquela época, não tinha crédito. E aí, o que acontece? Aquele era o momento para mim. E segundo ponto, que eu considero mais importante, era menos loucura do que parecia. Porque para dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia, com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então, eu já tinha know-how. A gente inaugurou a primeira escola no dia 13 de abril, com quase 70 alunos matriculados. A escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês. Nunca, na nossa história. É você entender o seguinte, 70% da minha vida, do meu tempo, vai ser dedicado a venda. E é importante você entender que empresa que não vende quebra. Certo. Tudo é venda. Sim. A pessoa arrumou um emprego de faxineira, ela está vendendo o tempo dela em troca de um salário. Quanto vale esse tempo? É o mercado de trabalho que define. Então tudo é venda. Quem não entende que tudo é venda, vai ficar tratando venda com nojinho. Venda, sabe? Venda com nojinho. Quando tudo é vendas e quando, para você prosperar naquilo que você faz, você precisa vender. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Se a Apple não vender, ela quebra. Então tudo é vendas. Então, o primeiro algoritmo é você entender isso. Então, eu tinha muito claro. Eu vou dedicar grande parte do meu tempo, 70% do meu tempo, a vendas. Os outros 30% eu vou me dedicar a gerir o negócio. E aí eu montei um formato, que é parte desse algoritmo, que sexta-feira, 5 horas da tarde, eu reunia todos os outros diretores dos outros setores para me prestarem contas do trabalho deles. Por que você decidiu vender o WhatsApp num certo ponto? E depois, Pergunta por que que me você fazem decidiu muito. comprar? Cara, primeiro, todo negócio que eu tenho, que eu abro, eu vou vender. Todo.
Você fala que o negócio tem 3 destinos, né? Só existem 3 possíveis destinos, né? Ou pensa aí comigo, você que está me acompanhando, vê se você consegue achar um possível destino. Você abre uma empresa. Quais são os 3 possíveis destinos dessa empresa? Primeiro deles, ele quebra. Pode quebrar. O destino de vários, É o inclusive. destino de 80% das empresas nos primeiros 10 anos. Mais de 80% quebram nos primeiros 10 anos. Ou seja, é um possível destino. Eu não recomendo que você quebre, mas é um possível destino. Segundo possível destino do negócio, ele ser herdado pelo seu filho. Que talvez adote esse destino anterior. Ele quebra o negócio aí. Talvez, aliás, grande parte volta para a casa número 1. Volta pra casa no verão. Exatamente. Mas nesse segundo destino eu também não recomendo. Não morra, por favor. E o terceiro destino possível é você vender o seu negócio. Ele ser tão bem sucedido, você vende ele. E aí, a gente esbarra numa questão cultural no país, né? As pessoas acham que alguém vendeu o seu negócio porque alguma coisa deu errado. Foi, perguntaram aqui do time. Ah, deu errado, então. Não, já era o destino perfeito. Não, imagina. A gente vendeu o clube. Já era o planejado. Por mais de 2 bilhões de reais. Então, o que acontece? Todo negócio você abre, se ele é bem sucedido, você vai vender. Então, todo negócio que eu abro tem a meta de ser bem sucedido. Eu não abro um negócio para ser funcionário dele. Eu não abro um negócio para arrumar um emprego no meu próprio negócio. Eu não abro um negócio para não ter patrão. Até porque isso é uma ilusão. O empresário tem um monte de patrão. Oh. Funcionário dele Exatamente. é patrão. Ele não pode chegar a hora que ele quer. Senão ele dá mau exemplo. Você tem um cliente. Você tem os fornecedores. Você vai experimente não pagar um fornecedor para você ver o que acontece. E até hoje você joga esse jogo do equity observando essa questão de arbitragem. Porque a gente aqui no Grupo Primo, a gente também faz isso. Para vocês que estão em casa entenderem, né? Se você pega um influenciador no mercado financeiro, é um nicho ótimo. O cara, ele com certeza, se ele for um cara grande, ele é lucrativo, mas é um negócio que é muito centrado numa pessoa só. Então não tem como ele ter um múltiplo grande. Não dá pra avaliar o cara, por exemplo, e falar, vou comprar você por 10 vezes o seu lucro. Então você estima que ele faça durante mais 10 anos o que ele faz de lucro hoje, pensando que vai ter mais concorrência, redes sociais vão mudar, e que é uma pessoa que às vezes está fazendo o que ele faz hoje há 2 anos. Você fez isso quando comprou a Conquer, por exemplo, quando comprou outras empresas. Acho que vale acrescentar no que você disse. Alguém pode pensar, pô, mas então vocês ganharam em cima dessa pessoa? Não. Por quê? Vocês ganharam juntos. Porque, Sim. por exemplo, ele... Senão ele não ia fechar o O que é contrato, melhor? né? Você ter 100% de uma barraca de cachorro-quente, com todo respeito a quem vende cachorro-quente, ou você ter 0,5% do McDonald's? 0,5% do McDonald's. Vale muito mais do que Aham. 100% de uma barraca. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara sozinho, 100% dele sozinho, vale menos do que ele ter um percentual menor estando parte de um grupo. E aí que a mágica do equity e do geração de valor acontece, o que prova que riqueza não se divide, se produz. Aham. O que prova que riqueza não é um jogo de soma zero, ou seja, para alguém ficar rico, alguém teve que ficar pobre para esse cara ficar rico, porque riqueza é uma coisa que você cria, que você multiplica. Né? Você, quando o Elon Musk cria a SpaceX, e só das projeções futuras do que ela vai valer, você está criando valor, você está criando riqueza. E é assim que funciona. Bom, Flávio, só agradecer e deixe suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar também. Quem Ah, ainda legal, é não @ acompanha. geração de valor. O Flávio Augusto, você me acha no Instagram, me acha no YouTube, no Facebook. E no podcast O novo. Conselho. É também. verdade. Mas é isso, ficaremos por aqui, espero que tenham gostado. Flávio, muito obrigado, volte sempre quando quiser, estamos à disposição. Imenso prazer. Um abraço pra galera aí. Um grande Vamos questionar, abraço, hein? pessoal, valeu, até a próxima. Beijo.